Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo a gente, mas eu sou o Bruno, sou universitário de Psicologia. E eu sou a Débora, também universitária de Psicologia. E hoje nós estamos com a professora doutora Noeli, né? Professora Noeli, queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre você. Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora doutora Noeli Godoy, para Igoitacá, povo Goitacá. Eu sou mestre em Psicologia, Mídia e Subjetividade pela Universidade Federal Fluminense e doutora em Psicologia, Trabalho e Subjetividade e Saúde, também pela Federal Fluminense. Estou aqui para conversar aí com os nossos alunos, né? Sou professora aqui da casa, muito acolhida, estou gostando muito de trabalhar aqui e conversar aí sobre algumas perguntas aí que eles têm para fazer para mim. Legal, esse é o nosso projeto de extensão, nós estamos no 5º período e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consumo, né, consumismo e a forma com que a nossa sociedade, ela reflete sobre isso, né, a forma com que nós vivemos isso, né, Débora? É isso aí. No caso, gente, primeiramente eu gostaria de perguntar assim para a professora como ela vê isso. É normal a gente consumir, é algo natural, mas o consumismo ele parte para um outro viés, diferente daquilo que é o normal, né? Ele vai para o anormal. E aí eu gostaria de saber como que a senhora entende essa questão do consumismo. Isso, quando vocês vieram me chamar, eu lembrei muito da minha dissertação de mestrado, e a gente falou na dissertação sobre como que as pessoas são capturadas pela questão do próprio consumo, da própria mídia, para essa prática e como que isso acaba sendo uma prática não muito saudável, né? E um primeiro ponto, né, quando eu falo dessa dissertação, quando eu falo desse tema, é o que a mídia, enquanto mídia grande, tá, gente, aquelas mídias mais comuns hoje, a internet, na época que eu escrevi, foi 2005, 2007 que eu defendi. A gente falou um pouco da mídia televisiva, mas hoje a gente tem aí a força da internet, que na época já era algo muito potente, mas não com a intensidade que está hoje, né, 20 anos depois. E o que eu trabalho, né, o que eu identifico? A grande mídia, ela faz com que o desejo, né, que é aquilo que você almeja comprar, buscar ou ter, se transforma em necessidade. E isso vai diretamente na construção da subjetividade. Ou seja, por exemplo, eu preciso comprar comida, né? Eu preciso consumir comida e água principalmente, por quê? Para a sobrevivência, para eu estar viva, água e comida. Só que aí, vamos lá, que tipo de comida eu necessito? Aí tem as nossas comidas, o café, o feijão, o arroz, né, aquela coisa básica. Só que aí, em algum dado momento, você tem todo o direito de desejar, por exemplo, uma pizza. Você pode desejar, mas isso não significa que você necessita. Qual é o pulo do gato para o consumismo? É fazer com que você entenda que a pizza é uma necessidade. Eu não consigo viver sem pizza. E aí você vira um consumista, não no sentido saudável. Não que não seja legal comer uma pizza, tá, gente? De vez em quando é um gostosinho. Mas é fazer com que esse desejo se torne uma necessidade e não algo que seja complementar à tua experiência de vida, a tua alimentação, a complementação vitamínica do teu corpo. Então, aqui na cidade, né, com o povo branco, esse veículo chamado mídia, meios, né, de comunicação, fazem com que você pense sobre você coisas que necessariamente não partem de você, que é produzido externamente, e aí você transforma isso numa necessidade. Então, um comecinho, né? Como é que a gente começa a pensar essa coisa da construção do consumismo fora de você, para você entender outros processos sobre você. Acho que... E eles já vão fazendo isso com a gente desde criança, né? Compre batom. Né? Pois é, seu filho merece, né? O slogan era esse, merece batom. E aí, como é que é merecer chocolate uma criança que, de repente, tem uma diabetes? Como é que é isso?
Como é que você trabalha isso, né? Nesse universo consumista. E no universo que você precisa, em alguns momentos na sua vida, dizer não para uma criança. Como é que lida com isso? Né? Então, nós da psicologia, e lá na minha dissertação de mestrado, eu problematizo exatamente isso. Até que ponto, né? Onde que é o equilíbrio dessas coisas? Porque que gostoso o chocolate, né? Eu, pelo menos, gosto muito, né? Eu gosto do cacau, na verdade. Que ótimo. Né? Eu gosto do cacau in natura. Mas ele se transforma, quer dizer, tem chocolate que é feito com gordura, não sei o quê, né? E tem o cacau mesmo, né? Que é o que é exportado. É bom, ajuda até em alguns aspectos de hormônios, né? O chocolate nos ajuda a ficar mais alegrinhos e tal. Mas até que ponto, né? Como é que eu lido? E aí é onde entra a questão do consumo e da subjetividade humana. E dialoga muito com a gente aqui da psicologia. Demais. Bacana. Assim, eu gosto muito dessa reflexão, né? Do quanto a gente já é condicionado desde sempre, né? A gente falou do caso do batom, mas aí, falando mais de açúcar ainda e mais de chocolate, tem o Todinho também, né? Que é o seu companheiro de aventuras. Então, eles trabalham isso com a gente, acondicionam a gente desde pequeno, desde que a gente é criança. E aí você pensa, né? Essa alimentação é uma alimentação que, de certa forma, ela é barata, ela é hipercalórica, e pro proletário ela encaixa muito bem, né? Pro cara que acorda, ele sai para trabalhar, ainda tá de noite, ele volta já tá de noite de novo. Ele vendeu força de trabalho dele, sol a sol, e o que ele tem para se alimentar e para dar para os filhos é isso. É o rápido, né? Chamam de fast. É rápido, né? E, assim, na nossa realidade, por exemplo, a gente sabe o que o nosso corpo precisa. Não precisa ter alguém de fora dizendo para a gente que a gente precisa comer. A gente sabe que a gente precisa do milho, a gente sabe que precisa do aipim, a gente sabe que precisa da carne, e de vez em quando, porque a carne é uma proteína. Você não tem, na nossa aldeia, por exemplo, a gente não tem que comer carne todo dia. Né? A caça, ela geralmente é para festejar. Em alguns povos, a carne de caça é para festa. Não é para ficar comendo carne todo dia. E mesmo assim, essa carne a gente não sabe nem como é que está. Né? A gente não come processados, tipo salsicha, essas coisas que a gente não sabe nem o que está misturado ali. Outra coisa, né? Essa coisa de ser rápido, porque tem hora, né? A captura aí desse tempo babilônico aí, né? Que a gente chama. Ninguém aqui na cidade vive o tempo da floresta porque precisa cumprir os protocolos. E aí você descobre, eu estava até conversando com a professora de biologia, que no sangue de algumas crianças já tem polímeros, plástico, microplásticos no sangue das pessoas. Por quê? Porque a natureza está toda poluída e você... Outra coisa, quando você tem uma alimentação orgânica, seu salário não dá. E aí você tem essa enxurrada de apelos da mídia para você comprar o que é mais prático, o que é mais rápido para chegar cedo, para cumprir o compromisso, ou para ter aventura, né? Só quem toma todinho tem aventura. Ou, por exemplo, na época que eu era adolescente, eu lembro que as propagandas de cigarro vinham com um apelo esportivo. Quem é assim... Então, ninguém aqui tem a minha idade, não, né? Mas aí vocês não lembram disso. Então, tinha um apelo, tinha Hollywood e o surf. Ou seja, o consumismo, ele tem essa faceta de trazer essa imagem de poder ou de saúde aliado a alguma coisa que vai fazer mal para você. Então, é nesse sentido, né, que a gente precisa ter olho. Existe uma psicologia, nas escolas de marketing, uma disciplina, psicologia do consumo. Então, assim, para poder a pessoa vender, produzir, fazer do desejo uma necessidade, porque nenhum problema você querer comprar teu carro. Mas você precisa entender que aquele gato que está no carro não é para você. E o fato de você comprar o carro não te garante um namorado daquele que está no comercial. É importante salientar isso. Né? Pois é, mas assim, eles atrelam a imagem de beleza, de poder, ao produto a ser consumido. Eu quero um carro para sair de Niterói e vir para Nova Iguaçu. Só isso. Não quero não, gente. Tá bom assim, do jeito que tá. Mas, agora não, depois eu vou querer. É por causa da palavra, eu fico pensando. Mas é entender que eu não preciso deixar de cuidar da minha saúde para ter determinadas coisas que são apelativas no nosso dia a dia. Por exemplo,
Carro é uma necessidade importante? É. Mas aí eu vou deixar de dar comida para um filho meu para poder pagar uma prestação de um carro? Como é que é isso? Qual a relação, e era isso que eu queria lembrar, qual a relação que eu estabeleço do consumo para a vida? Qual o significado e qual o sentido disso? Eu conheci pessoas que moravam em apartamentos num bairro chique de Niterói, mas não tinha nada na geladeira para manter a ostentação. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E é sério, porque eu estou deixando de cuidar do meu corpo, da minha casa, do meu corpo território, para posar, para mostrar para o outro alguma coisa que faz sentido naquela cabeça ali. Então, é nesse sentido que a gente precisa problematizar a questão do consumo, que é o que você falou no começo. A gente vai consumir. Não tem jeito, tem que comprar feijão, tem que comprar arroz, uma roupa, né? Vocês usam muita roupa, né? Então, assim, agora precisa ser da Nike? O que eu estou comprando? É uma camisa ou é a marca que sustenta a camisa? E eu estou falando de uma marca que já em algum tempo foi acusada de escravidão infantil. Eu não uso nada, por exemplo, de joia, de pedra, de metal, ouro, prata, porque é o sangue dos meus parentes que está sendo derramado para vocês terem ouro. Então, é uma forma de lidar com o consumo com sentido. Eu só uso os produtos produzidos, joia, né, essa coisa, né, pelo meu povo. Eu não preciso matar um animal para ter isso aqui. Eu não preciso. Isso aqui é coelhinho, é pena de ararinha e periquito e coelhinho. A gente caça o coelho para comer, pega o pedacinho dele, pede licença para ele, que estão dizendo que a gente não pode ter mais artesanato, né? Porque a gente maltrata o meio ambiente. Não. A gente só usa os produtos do meio ambiente que já estão dados para nós. Geralmente o bichinho já partiu. E aí a gente pega aquelas penas e fala, peço licença para pegar as suas penas para te eternizar comigo. E aí aquele bichinho vira um adereço. Então é nesse sentido. E aí a gente come aquela caça porque a gente precisa alimentar. E outra coisa, no consumo lá no nosso povo, quando eu caço um bicho e o bicho sobra, ele é distribuído para a aldeia, não é vendido. Porque as pessoas acumulam carnes nos seus freezers para fazer churrasco e o teu vizinho está passando fome. O que é o consumo? Qual o sentido do consumo? Então, tudo isso a gente vai observando. Eu vou partir de uma cosmovisão da minha origem, mas eu entendo também que, em algum momento, o consumo ele fica tão forte na nossa vida que você esquece que tem um outro que você pode dividir. A comida estraga na tua comida e você não divide. Porque é uma coisa que já está na captura subjetiva dessa existência. Então, como que é isso, né? Como é que eu lido, enquanto ser humano, com essas forças? Precisamos consumir? Claro. Mas qual o sentido e qual a relação que eu estabeleço com isso? Acho que é por esse caminho. E acaba sendo meio contraditório, né? Porque muitas vezes você vê pessoas que agem dessa exata forma, de ter sobrando e não dividir. E tem um pensamento que parece muito contraditório, porque eles acumulam para si, deixam que estrague, mas não compartilham mesmo. Não. E aí, aquilo que é perecível e que deveria ser consumido de forma rápida, a pessoa vai estocando e vai acumulando e realmente estraga, e ela realmente não divide. E isso pode ter várias origens na própria construção histórica da pessoa. Pode ser uma pessoa que viveu escassez na infância e não tem... Por isso que eu estou falando, eu não estou falando num tom de julgamento, eu estou falando num tom de relação. Como que eu me relaciono com isso, com esse fenômeno consumo? E aí isso vai estar atrelado à história de vida de cada sujeito. Agora, qual é a mágica? A mídia sabe disso. Quem vende sabe disso. E aí usa dessas limitações ou fragilidades da gente para poder fazer com que a gente acredite que aquilo é necessário para mim. E aí a gente cai. O próprio Guattari, ele tem um livro... Eu indico muito esse livro para a galera. Cartografias do Desejo. Eu esqueci o primeiro nome. Micropolíticas, Cartografia do Desejo.
Nesse livro, ele vai discutir exatamente isso que eu estou trazendo aqui. De uma maneira muito mais politizada do que eu estou falando, porque ele pode. Eu aqui não posso, não. Eles são bem complexos, né? O Deleuze e o Guattari são o Deleuze muito e Guattari são. Deleuze, ele é a cópia, ele traz Spinoza o tempo inteiro. Deleuze repete o que Spinoza trouxe séculos atrás. O Guattari, ele tem mais essa pegada mais politizada. O Deleuze é o mais filósofo. E o Guattari, ele tem essa pegada. E ele fala dessas forças capturadoras. Ele fala de máquinas capitalísticas, né, de que te capturam nessa engrenagem social que faz com que você esqueça disso tudo que eu estou falando. Produção de desejo, né? Produção de desejo. E por isso que eu comecei falando sobre a questão do desejo e necessidade. A gente precisa começar a perceber que o meu desejo é legítimo de ter outras coisas para além do que eu necessito, e tá beleza, mas entender qual é a relação. E a gente, como psicólogo, ajudar essas pessoas a compreenderem esse fenômeno. Aí eu consigo produzir um pensamento mais crítico sobre isso. Não é dizer, consumir é ruim. Não, não é juízo de valor, mas entender essas forças, para poder saber até que ponto é saudável e até que ponto passa desse limite da saúde, né, do bem viver, né, como a gente chama. Eu vejo muito isso em algumas culturas, né, de comunidades mais marginalizadas, que eles entendem o consumo, né, consumir determinadas marcas como acesso e pertencimento. Sim. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que eles são capturados pela produção midiática, pela produção de desejo, né? As máquinas desejantes, as máquinas de desejo. Então, acaba sendo uma captura e faz essa coisa do jacaré no peito e cordão de ouro. Exatamente. E, assim, não é um pertencimento. Ele vai continuar sendo marginalizado, ele vai continuar sendo visto como alguém de uma sociedade que não participa daquilo. Ele só separou bastante do dinheiro que ele tem, do poder que ele tem de consumo, para investir em algo que... E isso causa um certo sofrimento, porque, na realidade, esse sujeito, ele sabe que ele não pertence àquele lugar e que não vai ser aceito. Igual a criança que está na escola e que rouba um tênis para poder ser aceito pelos coleguinhas. Acontece, né? Muitos furtos juvenis têm a ver com essa coisa de buscar a aceitação. Não estou passando a mão na cabeça, estamos estudando um fenômeno, né? O psicólogo não julga, senão seria uma faculdade de direito. Aqui é uma faculdade de psicologia, então a gente estuda o fenômeno, mas não significa que a gente vai passar a mão na cabeça de certas práticas. Pontuado isso, então, assim, os povos, por exemplo, o meu povo, né, o povo indígena e o povo negro, precisou apagar ou esconder a própria identidade para poder viver, ser aceito. Então, muito apagamento acontece por causa disso. Eu vi a Turma da Manhã recebeu uma atriz muito bacana, acho que é Cirleia. Eu vou lembrar o nome dela, uma querida, ela fez uma dinâmica com a Turma da Manhã e ela falou um pouco da dificuldade de muitas pessoas negras não se verem negras. Por quê? Porque há uma discriminação inegável, né? Eu, como indígena, já sofri discriminação, o povo preto também mais ainda, e às vezes a pessoa não se olhar nessa identidade, por quê? Com a ilusão de que, se não olhar para isso, vai ser mais aceita. E é uma maneira que a mente encontra para lidar com essa dor, porque é uma dor. Eu me sei indígena, mas eu não posso me declarar indígena, porque os meus coleguinhas, como eu vivi na infância, ficavam me questionando, mas você não vive no mato, você anda com roupa, e eu ficava, se eu falar isso, a pessoa daqui a pouco vai achar que eu sou maluca. E eu engoli minha identidade, estudei na terra, né, a ciência dos brancos, para chegar aos 50 anos e falar, não, peraí. Caminho vermelho, retomada. Porque agora eu tenho coragem, agora eu tenho mais firmeza, agora eu estou mais preparada para falar, é isso. E aí, isso tem a ver com a captura que o Guattari fala, né, que ele menciona nesse livro. Porque você fica refém de uma sociedade que diz para você, que quer dizer para você quem você é, e te esquadrinha. A sociedade faz isso com a gente. Você não pode porque você ganha só 5 mil. Você não pode porque você é indígena.
Aqui não é um lugar para você. Você não pode comprar isso. Quantas e quantas pessoas entram numa loja, têm ali o poder para comprar e as pessoas não vêm atender porque olha para a aparência, é indígena, é negro, é pobre, está de chinelo. E aí já diz, não. Outro dia, eu não sei o que eu fui comprar, alguma coisa. Eu ando de chinelo, gente, né? Estava em São Paulo, fui entrar no shopping, chinelo, short, chinelo, camiseta. E eu tinha que comprar alguma coisa lá, né? Enfim. Ninguém veio me atender, graças a Deus. Que eu não gosto, não, sabe? Fui lá, escolhi o que eu precisava, peguei, vou pagar e tal, não sei o quê. Olha, a gente não aceita parcelamento aqui. Nem pediu. Não, eu sabia que eu tinha que comprar à vista aquele negócio lá. Aí eu falei, não, mas eu vou pagar à vista. Ah, é? Por quê? Algum problema? Então, qualquer coisa eu comprei em outra loja. Não. É porque a senhora, então... Eu falei, é porque eu tô de chinelo? Pois é, eu falo chiado. Eu sou carioca e vou comprar... Aí eu já comecei, né? Cresci, fiquei com 3 metros de altura. Porque, gente, e isso é o sinal de que na sociedade capitalista, ou, parafraseando o Guattari, numa sociedade capitalística, ela diz quem pode ou não comprar à vista. Ela diz quem pode ou não sentar na janela do avião. Ela diz quem pode ou não comprar coisas legais, ou entrar num restaurante e pedir um prato, e, sabe? A gente trabalha, a gente vende a nossa força de trabalho. E aí o consumismo está atrelado no modelo de sociedade que existe, ou que rege, né, as relações. É sobre isso. E o pior é que quando isso acontece, no momento em que esse grupo, que é tão discriminado, né, pelo restante da elite da sociedade, ele consegue chegar ao ponto de comprar aquilo que é considerado como item de luxo, geralmente o movimento que acontece é quando é muito popularizado, aquilo perde a graça. Ah, não, já saiu de moda. Aí outra pessoa vem lançar uma coisa nova, lançar um produto novo, que é revolucionário e que vai ser o dobro do preço daquele outro, para ser mais difícil daquilo chegar naquele grupo específico. Isso que acontece. Isso que você está falando é muito legal e aí me remete a um mercado de celulares. iPhone, né? Ah. Posso falar porque não está patrocinando, então é iPhone. Pois é, não. Entenderam? É essa coisa, o celular... Gente, dá para viver 3 anos, 4 com o celular. Mas todo ano. E aí, se você está capturado, você faz o quê? Ah, não, preciso de um novo porque já está bugando. O troço está funcionando. Mas na tua cabeça, o troço já está bugando porque vai lançar o 17. Isso é sobre isso. Não que você não tenha direito de ter um 17. Eu nem sei, existe 17, gente? Já existe. Caraca, eu tô atrasada. Eu não me ligo nessas coisas. Mas, assim, você tem todo o direito de querer, de desejar. É legítimo. Agora, entenda a sua relação com aquilo. Que seja saudável, que não prejudique a tua existência, a tua alimentação, né, a tua história, que não te descaracterize. Não tem problema nenhum querer uma coisa de ponta. Mas é aquilo, até que ponto? Né? Legal, uma coisa de ponta, mas até que ponto? Bacana. Gostei do jogo de palavras. Aproveitar o gancho que a Débora falou, né? Não estamos sendo patrocinados, mas falar dos nossos apoiadores que eu não tinha falado antes, né? O Instituto Educar está apoiando a gente e no Corre Produções também está apoiando a gente, que é quem está fazendo essa transmissão aqui. Muito obrigada. Que legal. Obrigado, pessoal. Vocês são fundamentais na nossa jornada. Queria agradecer também a professora. Infelizmente, ficamos com pouco tempo, né? Não por culpa da professora, mas acabamos ficando com tempo bem reduzido, mas por responsabilidade nossa mesmo, a professora cumpriu o horário direitinho. E, assim, eu queria muito agradecer ter topado entrar nessa jornada com a gente. Espero fazer outros episódios também contigo. Bonitinho. Espero que aceite, professora. Eu que agradeço aí a confiança. Eu estou chegando agora, então vocês nem me conheciam direito, estão me conhecendo aí no rolê. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Os trabalhos que têm brotado aqui na Unigran Rio e Nova Iguaçu são de muita qualidade. Tem os professores aqui com a gente, né? Tem 3 professores aqui, eu acho.
Obrigado, Né, professores. muito legal a presença. E sim, os trabalhos têm sido de muita qualidade aqui na Unigran Rio Nova Iguaçu, que a gente também é AFIA, né? A gente agradece, porque é um espaço de produção, também de formação. E é importante que a gente aproveite esses espaços para isso. Para troca de experiência, trazer outros alunos de outras que fazem outras coisas para estar falando. Acho bacana. E, assim, agradecer imensamente a confiança, que vocês estavam correndo um risco aqui, tendo uma ria, reveté, catu. E só para finalizar, professora, a gente se rendeu ao consumo de um produto só para agradecer a senhora. Ai, que bonitinho. Espero que goste. Não é batom. Não é batom, não é Obrigada. Espero que a senhora goste. Eu e meus filhos agradecem. Mãe Eles não tem sempre jeito. pegam. A vai gente ter que nunca é. dividir. Eu Acontece. divido. Gosto muito, né? E o cacau é nosso. É nosso, Tá? gente. Obrigada. Pessoal, obrigado a todos. Estamos encerrando aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.